O que o governo norte-americano realmente escondeu por décadas? A recente liberação de arquivos confidenciais sobre OVNIs e fenômenos anômalos não aponta apenas para a tecnologia avançada, aponta para algo muito mais antigo. A verdade é que a geopolítica moderna tenta decifrar nos céus. O hebraico antigo já revelava na terra. Desde o princípio, em Babel, a humanidade não tentou apenas erguer uma torre, mas sim abrir o bálbilo, o portal dos deuses, uma quebra de barreira espiritual que deu legalidade para o abismo entrar na nossa realidade. Aquilo que hoje chamamos de avistamentos e inteligências não humanas, a Bíblia chama de a mãe das abominações. Um sistema que opera na névoa da confusão, mascarando principados antigos sob o disfarce de novas divindades tecnológicas. Eles não estão vindo de galáxias distantes, eles estão acessando portais que nós mesmos abrimos. Prepare-se. O que está prestes a ser revelado vai muito além da ufologia. É o reencontro da história com o pior portal espiritual já aberto. Babel representa o quê? A rebelião humana do homem contra Deus. Se no vídeo anterior nós falamos sobre Babilônia, neste vídeo hoje nós vamos falar sobre o portal espiritual de Babel. E você que já sabe um pouquinho mais sabe que essas duas palavras são da mesma raiz hebraica, Babel e Babilônia. E o que a gente vai fazer aqui nesse vídeo hoje é o quê? Explicar isso para você e separar os dois entendimentos. É forte isso daqui, irmãos. Você vai ficar impressionado com o que eu vou te revelar aqui, biblicamente, historicamente. Vamos lá? Você está preparado? Então, seguimos. A guerra é espiritual. Graça e paz, amados. Aqui quem fala é Eliseu Lustosa e você é muito bem-vindo aqui no meu canal no YouTube. Me segue no Instagram, @Pastor Eliseu Lustosa, e me segue também no TikTok, @Eliseu Lustosa. E hoje nós iremos trazer aqui meio que uma continuação. No vídeo anterior nós falamos sobre o espírito da Babilônia e eu fiquei coçando a língua para falar e revelar que a gente ia continuar aquele tema, mas eu quis deixar assim um suspense no ar. Mas quase que eu também emendei os assuntos no vídeo anterior, mas eu vi que ficou longo, não ia dar certo. Então, eu resolvi separar. Mas são duas coisas que estão conectadas. Porque a palavra Babel, você lembra, né? A Torre de Babel. A Torre de Babel está no contexto de Gênesis capítulo 11. Para ser mais exato, ou ir diretamente para um assunto, é o versículo 9. Nimrod é o cara que vai ficar por trás, é essa figura mitológica, histórica, é esse personagem que é considerado o pai da Torre de Babel ou o construtor da Torre de Babel. A Torre de Babel representa o quê? A sinergia do ser humano quando ela é obstinada, quando ela está sendo aplicada de uma forma violenta, agressiva. O nível chegou tão alto, e você sabe, né, que o texto vai dizer que eles começaram a construir aquela torre sem parar, freneticamente, que Deus olhou e disse assim, ninguém pode parar eles. E quando fala ninguém, está falando de ninguém na terra poderia frear eles, parar eles. O hiperfoco, hoje a gente fala tanto de hiperfoco, né? O hiperfoco daquele povo, irmão, foi tão violento, foi tão agressivo, que eles construíram então a Torre de Babel. E assim, eu vou tentar nesse vídeo aqui sair do assunto do mais do mesmo. Porque na internet aqui, eu vendo alguns vídeos, é sempre o mais do mesmo. A Torre de Babel tinha 7 andares, cada um dos seus andares, aí a pessoa vai explicar. Cada um dos seus andares representa um nível de pecado, de idolatria, de não sei o quê. Sabe, isso já está meio que saturado. Então, muita gente sabe disso.
vou contar a história de Nimrod. Todo mundo fala, aí vai falar das teorias da conspiração, vai levar Nimrod até para dentro da maçonaria. Olha, tem um monte de história. Então, pra gente meio que, trazer uma visão nova, apesar que não é nova, isso aqui que eu vou falar também é falado, só que é menos falado, para ficar uma coisa, vou botar entre aspas, tá? Mais inédita, eu vou me resumir aqui ao contexto ou à visão espiritual da coisa, olhando as palavras e querendo descobrir qual é o pano de fundo por trás de Babel. E vamos lá? Babel vem de um verbo hebraico, balal, que significa, você já está vendo aí na sua tela, né? Significa misturar, significa confundir, conspurcar. E aí, gerando a conexão com o vídeo anterior e com o conceito de Babilônia, é que a Babilônia, ou o espírito da Babilônia, esse sistema da Babilônia, ele tem uma finalidade que é confundir. Por isso que a gente falou tanto no vídeo anterior sobre as guerras de narrativas, as ideologias, as filosofias e também até o conceito de religiosidade, porque o espírito da Babilônia também atua dentro das religiões. Então, o propósito do espírito da Babilônia também é confundir, misturar. E aí nós temos os cultos ecumênicos, nós temos aí a mistura, o sincretismo religioso entre as religiões. Então, tudo isso é uma pitadinha, tudo isso é a mão, é a ação do espírito da Babilônia, que veio o quê? Para confundir. E isso é o que, irmãos? Isso é o oposto que Deus quer. Deus quer colocar as coisas em ordem. A Babilônia, ela quer confundir com mentiras. Deus quer trazer a verdade. E por mais que essa verdade, para muitos de nós, às vezes é dura, é difícil. E tem umas verdades da Bíblia, né, irmão? Que dói, não dói? Cabe umas renúncias aí que tu fala assim, meu Deus, para um cristão cumprir isso aqui é difícil. Então, é uma realidade, por mais que seja difícil e dura. E eu acho assim, que dentro do sistema religioso, a Babilônia, ela é perigosa, porque ela mescla, ela junta o profano com o santo. A Babilônia, ela estando no mundo, a par da religião, a par da igreja, ela fica exposta, ela fica nua, vamos dizer assim. Como a expressão não é mãe das prostitutas, então, como uma garota de programa, garota do job que está na esquina, que tem que mostrar as suas curvas para atrair o seu cliente, é o espírito da Babilônia fora. Dentro do sistema religioso, dentro da igreja, ela se mistura, ela se mescla, ela disfarça de santidade, ela disfarça de crente. E aí é que se torna perigoso, entendeu? Ou seja, ela cobre as suas curvas. Ela não revela a sua beleza de cara. Ela te leva e depois te apresenta. E aí é onde que caem muitos, né? É por isso que dentro das religiões há muitas espiritualidades que se dizem espíritos reencarnados, deuses, santos e assim sucessivamente. Tudo isso é os fiote. Os fiote da Babilônia, tá? Ou do espírito da Babilônia. Etimologicamente, nós temos aqui uma raiz acadiana. E como você já está vendo aí na edição, nessa etimologia acadiana, nós temos aqui a palavra Babel como sendo duas palavras. A primeira, Babi, e depois Lu, ou Babilu. Embora a Bíblia não enfatiza a confusão, o nome original na língua local acádio da época era Babilim. Babi significa porta ou portal e Lur significa o quê? Deus. Ou seja, a porta de Deus ou o portal dos deuses. Por isso que no começo do vídeo eu falei para vocês que Babel foi um portal espiritual que Nimrod, então, no caso, abriu junto com aquela classe de pessoas obstinadas, com hiperfoco. Eles abriram um portal espiritual e saiu desse portal espiritual uma das piores influências para a humanidade, que gerou o quê? Confusão. E aí você está vendo que esse portal espiritual ele está ainda operante
em muitos lugares, em muitas organizações, no corporativismo, tudo que tem administração, tudo que tem comunidade, tudo que é grupo de pessoas, partido, ideologias, ele está atuando. O portal foi aberto. E qual é o propósito? Confundir, misturar, conspurcar. Ou seja, na mente dos construtores de Babel, eles estavam querendo gerar ou criar ou abrir um portal espiritual. E não só um portal que chegava até o céu, né? Porque a gente fala muito sobre Babel, que eles queriam uma torre que chegasse até lá no céu. Mas aqui dentro do entendimento, não era só esse o propósito. Eles queriam algo que chegasse no céu, sim, mas que abrisse os céus. Então Babel se tornaria o quê? Um portal dos deuses, das influências espirituais que iriam vir para entrar nessa dimensão. E você sabe que eu estou falando tudo isso e você tem que olhar isso não só por um contexto histórico. Eu quero que você capta o espírito daquelas pessoas naquela época. O que eles queriam aqui é abrir um portal espiritual para que os deuses visitassem eles. E os deuses você sabe o que são. Eu já falei aqui na série. No primeiro vídeo dessa série eu disse para vocês o conceito grego e o conceito hebraico para demônios. Ah não, aquele espírito ali é um ser de não sei o que, de não sei o que, de não sei o que. Não, é demônio. Então, dentro do entendimento da época era assim. E eu expliquei. Assista lá o primeiro vídeo que você vai entender. E assim, irmãos, dentro da perspectiva bíblica, o que eles fizeram ali, e dentro também de uma linguagem espiritual, eles abriram o portal do abismo. O abismo é uma dimensão espiritual onde está cheio de demônios. Foi ali em Babel que, bem possível, vou usar essa expressão, tá? Bem possível, o espírito da Babilônia também foi invocado, porque é a mesma raiz semântica, Babel e Babilônia. E se a gente volta no vídeo anterior e lembra daquela expressão, a morada dos demônios, Babel então é o portal que os demônios acessam a terra, acessam a humanidade, e Babilônia então se tornou o quê? A morada, a casa onde esses demônios repousam, onde esses demônios agem, onde esses demônios influenciam. E já que eu estou falando sobre isso, eu quero te apresentar uma teoria. Chamo de teoria porque no final das contas eu não consigo provar de fato. Mas como que se nasce um demônio? A primeira coisa é, não nasce. Esses demônios já existem. O papel e o dever de se abrir um portal é trazer eles para a Terra. E como que traz? Invocando. E qual que é uma das práticas de invocação? Feitiçaria, bruxaria. Mas não é só isso. A prática da iniquidade, que é traduzido como Avon no hebraico, também atrai esses demônios, chama esses demônios, abre portais e brechas espirituais para eles entrarem na vida de uma pessoa. E não só entrar na vida de uma pessoa, mudar a realidade da vida das pessoas. Você viu que nós estamos falando que a Babilônia é a morada dos demônios. Babilônia e Babel, então, são coisas que estão juntas. Babel é o portal, Babilônia é o lugar onde eles residem. Eu ainda estou esperando um membro comentar e pedir o vídeo sobre Efésios capítulo 6. Pois bem, eu vou citar uma das coisas aqui. Se você perceber, na lista de Efésios capítulo 6, você vai encontrar um grupo de demônios lá, listado lá, que eles têm a responsabilidade de espalhar as iniquidades. King James vai dizer forças espirituais do mal. No grego, a palavra pneumática é a palavra para espírito. Poneria é a palavra para maldade, ou traduzido como também depravação, malícia, iniquidade. E a palavra grega para ortes é a palavra dinamis, que significa poder numa tradução mais comum, porém pode ser traduzido como forças. Então existem forças espirituais da maldade, que são demônios, que o objetivo deles é fazer com que o homem peque, gerando o quê? Maldade, iniquidade, perversidade e assim sucessivamente. São demônios que espalham a iniquidade na terra.
espalhando a iniquidade na terra, está abrindo portais e invocando eles. Então, cada vez que uma pessoa vive a iniquidade, praticando certo tipo de iniquidade, ele acaba então atraindo esses demônios, abrindo brechas, que são coisas pessoais, e dependendo do coletivo, aí, bairro, cidade, estado, nação, abre-se portais espirituais. Ou seja, portais não se abrem apenas com uma pessoa só. Portais se abrem coletivamente. Tem que ser um colegiado de pessoas que aprovam aquilo dali, como em Babel, que todos estavam juntos, unidos para fazer aquela torre, a fim de abrir o quê? As portas dos deuses, ou o portal dos deuses. E espera aí que tem mais. Porém, antes eu quero te fazer um convite e também vou falar para você, fazer um merchan aqui e quero que você me ajude, tá? E já já nós voltamos aqui. Eu quero então convidar você para se inscrever nesse canal, caso você não é inscrito, ativar aí o sininho das notificações, faz isso agora e marca também aí o teu joinha, o teu gostei, o teu like. E olha, dependendo de quando você marcar o joinha, vai aparecer aí hypar, que é para hypar o vídeo. Por favor, hypa esse vídeo, manda todos os pontos que você tem aí pra gente aqui, para fazer com que o YouTube mande esse conteúdo para mais pessoas e ele posicione esse vídeo melhor. Mas é lógico, isso não anula, não isenta você de compartilhar, porque a melhor coisa que tem é você compartilhar, mandar para outras pessoas. Mande para outras pessoas, para as pessoas ficarem também edificadas como você está sendo edificado aqui. E sempre que você assistir um vídeo aqui no meu canal, deixe um comentário, nem que for amém, ok? Então vamos continuar aqui o vídeo. Nas boldas do cordeiro, a noiva está vestida de dikaiomata. E o que significa isso? Atos de justiça. Um outro ornamento que a gente ouve falar bastante é coroa de justiça. Estas expressões, que inclusive são do Novo Testamento, estão neste meu livro aqui, ó, Cavar os ladrões dos dízimos. Aqui nós vamos falar sobre Malaquias capítulo 3. Aqui eu vou falar sobre os 5 tipos de dízimos, são 4 na verdade, mas se você inclui a palavra terumá, que ela também pode ser usada só para uma oferta comum, mas era a oferta dos levitas, ela se enquadra e às vezes é traduzido na Bíblia como dízimo dos dízimos. Ou seja, eu estou te falando de uma obra topíssima, com muito grego, com muito hebraico, com muita explicação sobre dízimos e ofertas, inclusive fazer aplicações para o Novo Testamento e ver uma visão ampla como essa das vestes da igreja de Apocalipse 19. Para você adquirir esse livro, saiba que agora o YouTube ele tem uma integração com o Mercado Livre. No momento em que eu comecei a falar sobre esse livro, apareceu para você aqui no cantinho, tá? Uma imagem de um anúncio que é o livro. Então, clica e adquira este livro que vai edificar muito a sua vida, tá bom? Vamos continuar. Babilônia se estabelece legalmente como um ponto de entrada para a influência dos principados, das potestades na terra. Ela é o canal de acesso das abominações. E nos livros de Daniel e Isaías, Babilônia está conectada diretamente aos caldeus. Casdim é a expressão hebraica. E era lá, naquele lugar chamado Babilônia, aonde tinha muito o quê? Bruxos, astrólogos, magos, ou seja, o antro da feitiçaria. Então, o que eu não falei no outro vídeo, na verdade eu citei, né? Mas o que eu quero te dizer aqui agora é que Babilônia, então, é a morada de todo tipo de culto idólatra e de feitiçaria, de bruxaria, de encantamentos ou magias no geral. Em Isaías 47, no versículo 12 e 13, Deus desafia a Babilônia a se salvar com seus feitiços, com a multidão das suas feitiçarias, que ela praticava desde a sua juventude, ou seja, desde a sua origem, desde o seu nascimento, ou até mocidade, vamos usar essa expressão. Ou seja, tudo que neste portal chamado Babel, o portal abriu, então se estabeleceu a Babilônia, a morada dos demônios, e dentro dessa morada dos demônios, olha o funil, né? Vai afunilando. E dentro dessas moradas dos demônios, o que começou a nascer? A espiritualidade ou a expressão religiosa
de bruxaria, de feitiçaria, de macumbaria e de todas essas práticas espirituais aí, vamos dizer. Na verdade, eu vou fazer até assim, ó, vou ler esses versículos aqui para ficar mais interessante ainda. Quase eu não leio aqui versículos, né? Eu só cito. Mas esses eu vou fazer questão de ler. Isaías 47, versículo 12 e 13. Diz assim, ó: deixa-te estar com os teus encantadores, com a multidão das tuas feitiçarias, em que trabalhartes desde a tua mocidade. A ver se podes tirar proveito, ou se porventura te podes fortalecer, cansar-te na multidão dos teus conselhos. Levantem-se, pois agora, os agoreiros dos teus céus. Levanta-se, pois agora, os agoreiros do céu, os que contemplavam os astros, os prognosticadores das tuas luas novas, e salve-te do que há de vir sobre ti. O versículo é forte, hein? Pois bem, o que a gente entende então é que Babel é o portal que se abriu para o espírito da confusão, que é o espírito da Babilônia também, entrar e manipular, destruir o ser humano com todas as suas abominações. E isso é tão louco, gente, porque eu fico pensando aqui, ó, se no Jardim do Éden, que era um lugar, uma região, onde o homem tinha um relacionamento com Deus, uma conexão direta com Deus, Babel e sucessivamente Babilônia se tornou um lugar onde o homem, o ser humano, ele tinha uma conexão e um relacionamento íntimo com os demônios. Babel, Babilônia. No original, no hebraico, no acádio, nós entendemos aqui que vai muito mais do que uma cidade ou do que um sistema. É um portal espiritual para os demônios agirem e atuarem. E assim, pessoal, para a gente finalizar esse vídeo, fechando esse assunto de Babilônia, tá? Porque na verdade esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior, para a gente fechar esse negócio com chave de ouro, vou usar essa expressão, tá? Eu quero voltar com vocês no verbo que eu citei no começo do vídeo, que é o verbo hebraico balal, que é a palavra mistura, né? E isso fazer você lembrar também o que eu disse no vídeo que eu falei sobre o espírito de Pitom, e eu falei lá que aquela moça que estava com aquele espírito maligno, não é que ela falava só mentira. E eu falei isso nos vídeos, né, irmãos? O diabo, por ele ser o pai da mentira, não é que ele vai ficar mentindo em tudo, falando só mentiras. Falei isso no vídeo que eu falei sobre espíritos familiares, né? Que é o terceiro vídeo. Então, o diabo ele não vai ficar só mentindo para as pessoas. O diabo também, ele tem um propósito de mesclar a mentira com a verdade. Então essa palavra, ela entra nesse entendimento aqui. E isso é que é perigoso, porque eu vejo muito religioso aí, gente estudada até, irmãos, caindo nesse folclore. Ah, o diabo é o pai da mentira, então tudo que o diabo fala ou faz é só mentira, e isso é um engano. Se você está indo assim, você é uma presa fácil desse sistema babilônico te pegar, esse espírito, essa influência demoníaca te pegar, porque você fica naquela... Então quer dizer que tudo que o diabo diz é mentira. Então aquilo que for mentira eu já rejeito. Não, irmão, estou te dizendo que o modo operante do espírito da Babilônia, às vezes é começar te falando uma verdade, é algo que realmente acontece, mas no final ele vai mentindo para você e você, eu comecei ouvindo coisas que era verdade. No final aquilo se tornou uma mentira e você caiu no laço. É assim que acontece nos discursos ideológicos, políticos, filosóficos, entendeu? É desse jeito que funciona. Eles mesclam coisas que são verdadeiras, coisas que são precisas. É o que essa ala da esquerda na política faz. Pega causas que são legítimas, causas que são verdadeiras, coisas que realmente tem que fazer, a igreja tem que fazer, a sociedade tem que fazer, porém a finalidade disso é o quê? Perverter, mentir, enganar. E eu sei também, irmão, eu também não sou bobo não. Tem muita gente que diz aí que é de direita, não, eu sou conservador, eu sou cristão, não sei o quê.
que está só usando desses títulos para enganar vocês. Então, cuidado com isso daí também, irmãos. Eu mesmo já estou por aqui com isso. A mistura da verdade com a mentira é o que o sistema da Babilônia quer fazer. E é isso que Paulo vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Ele vai falar ali de algo com a aparência de piedade, mas é algo que nega a eficácia do poder de Deus, que nega a nossa fé, que nega os princípios, e isso é espírito da Babilônia. E no campo da espiritualidade, isso gera uma legalidade para demônios atuarem, e aí enfraquece a sua autoridade espiritual ou enfraquece a autoridade espiritual da igreja, porque tu vem e se apresenta como conservador, como cristão, como não sei o quê, e no final o seu propósito é enganar alguém, é anular os princípios e os propósitos de Deus. Que maluquice é essa? Que doidura é essa? Espírito da Babilônia. E assim, para finalizar, eu vou ler aqui no meu esboço 3 pontos que eu anotei aqui, que eu preciso citar para vocês. Que é basicamente para falar sobre isso, que quando essa mistura acontece, a autoridade é quebrada. Primeiro ponto, a quebra da exclusividade. No hebraico, Deus exige que venhamos ser kadosh. Kadosh, você sabe que é a palavra santo ou separado. Quando a Babilônia introduz Balal, ela remove a separação. No momento em que o sistema ou a pessoa se mistura a esse espírito e o culto a Deus se mescla com as abominações, o que está acontecendo aqui é essa quebra de exclusividade. Porém, na linguagem, na verbalização das pessoas, não estamos fazendo isso daqui para Deus. E na verdade não é. Usa a linguagem cristã, na verdade não é. Usa uma linguagem de piedade, mas na verdade quer destruir. Usa uma linguagem de justiça, mas é para provocar injustiça. Segundo ponto, entorpecimento ou inebriamento. Apocalipse diz que as nações beberam do vinho da sua prostituição, no caso da Babilônia, né? Do vinho da prostituição da Babilônia. Alguém embriagado perde o discernimento. Sem discernimento, as pessoas não conseguem distinguir entre anjo de Deus e demônio. E aí a expressão aqui é anjo de luz. Não sabe o que é anjo de luz, não sabe o que é demônio. Aí eu anotei aqui aquela passagem bíblica de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, que diz que o diabo pode se transfigurar em um anjo de luz. Não consegue discernir o Espírito de Deus do espírito da Babilônia. A Babilônia é a mãe, porque ela amamenta o mundo com essa incapacidade de distinguir o sagrado do profano. Terceiro ponto, e a gente finaliza essa leitura aqui. A falsa porta. Se a Babilônia se propõe ser Babi-Lu, portal dos deuses ou porta de Deus, ela oferece um caminho de acesso ao espiritual que não passa pelo caminho que é Jesus. Qualquer acesso ao mundo espiritual que não seja por Jesus é, por definição bíblica, um roubo e um salteamento. João capítulo 10, versículo 1, que o diabo é o ladrão que veio roubar, matar e destruir. Ele é o salteador. E assim as pessoas acabam dando autoridade e atenção para os espíritos familiares. E assim essas pessoas vão buscar o quê? Engano. Pessoal, e concluindo aqui o raciocínio então, eu citei no vídeo anterior, mas agora eu vou falar de outra forma, né? Se a Babilônia é a mãe das prostitutas e a morada dos demônios, a igreja é a noiva do Senhor. A Nova Jerusalém é a noiva pura, né, do nosso Deus. E é onde não pode entrar, ou se a gente fala de a Nova Jerusalém como a cidade que a gente vai morar, que a gente vai estar, em Apocalipse 21, 27, diz que lá não vai entrar nada impuro. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique abominações e mentiras. Apocalipse 21, 27. Estamos chegando aqui ao final de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Não esquece o seu joinha, gostei, de compartilhar. E pessoal, 2 coisinhas aqui rápido antes da gente finalizar total. O YouTube agora, pela IA,
ele lê os comentários que vocês colocam aí. E eu tenho estudado aqui sobre o novo algoritmo do YouTube e encontrei que ele está lendo os comentários e os sentimentos que o comentário tem. E através do sentimento que você passa nos comentários, ele escolhe também se entrega mais esse vídeo ou não. Se você coloca comentários negativos, ruim, o YouTube vai entender que aquele vídeo não é ruim, então ele não publica, não manda para outras pessoas. Se ele entende que os comentários têm sido bom, tem, sei lá, você coloca aí, que bênção, nossa, muito edificante, muito bom, aprendi demais, essas coisas assim, faz com que o engajamento seja melhor. Então, por favor, coloca um comentário bom aí neste vídeo. Nem que você escreva só assim, ó, muito bom esse vídeo. Escreva só isso, muito bom esse vídeo. E a segunda coisa é o quê? É você que é membro aqui, pode mandar uma pergunta para mim. Ah, já tá aí não sei quantos vídeos, até agora não vi. Eu tô vendo que tem muita gente fazendo pergunta, mas não é membro. Então, para me ler a sua pergunta aqui, você tem que ser um membro. Então, torne-se um membro do canal, que é uma forma de você ajudar a gente. E aí eu vou dar esse respaldo melhor para você aqui, lendo a sua pergunta e respondendo. E pode ser sobre qualquer um dos vídeos que a gente já falou aqui, tá bom? E por favor, só sobre os vídeos. Quando você que é membro, comenta, eu vejo aqui, o YouTube me notifica. Então torne-se um membro, mande a sua pergunta, quem sabe nos próximos vídeos aí eu vou ler, vou te responder, vou citar o seu nome e ainda responder aí o que você está perguntando, tá bom? Que Deus abençoe vocês, pessoal, um forte abraço, um beijo no coração, até o próximo vídeo.